Arigatou gozaimasu. Eu acho que eu não preciso apresentar, né? Por isso que eu fiquei. A nossa fiel Yuri Asunaka é diretora cultural da HBS. Então, vamos ouvir com atenção a palestra dela, que tem como título Sistema Organizacional. Palestra sobre estrutura organizacional da HBS do Brasil. Arigatou gozaimasu. Bom, eu vou fazer sem máscara, porque o óculos embaça. É devidamente testada, não reagente para o Covid, então as pessoas podem compreender melhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à sacerdotisa Miyoshi Kondo pelos ensinamentos, e eu gostaria de agradecer também à presidente da Associação da Senhora, a senhora Ogi Kano, pelo convite em realizar essa palestra. Eu gostaria de agradecer também aos sacerdotes que estão aqui presentes, e também agradecer ao arcebispo Nichiu Correia, que não está aqui presente, mas me orientou a formatar essa palestra. Bom, primeiro eu vou me apresentar, a maioria me conhece aqui, mas meu nome é Cristina Yuri Asunaka, minha formação acadêmica é administração com ênfase em comércio exterior, e atualmente eu trabalho na área de transporte e logística internacional. Atualmente eu sou diretora cultural, esportiva e social da HBS do Brasil, Kyoko, e eu sou diretora do Departamento Social da Catedral Budista Nikkyoji. Basicamente, eu auxilio nas comissões dos eventos nacionais e locais. Bom, a sugestão dessa palestra surgiu por um pedido de algumas fiéis do Departamento Feminino para poder entender a dinâmica da estrutura organizacional da HBS do Brasil, como funciona o Terá como um todo, né? E antes de entrar no teórico, eu acho que é importante também eu contar um pouco dos aprendizados que eu tive durante esses anos. Eu não sou de herança religiosa, né? Eu fui apresentada à religião pela família do meu marido. De início, de uma forma tímida, eu fui me adaptando ao modo budista primordial de ser. Confesso que eu comecei do contrário, né? Eu acho que eu comecei a fazer Gohoku primeiro, antes de saber pronunciar o Namu-myoho Renge-kyo. Então, eu falo que eu aprendi a fazer sonho primeiro, depois eu aprendi a rezar, né? Praticar o Namu-myoho Renge-kyo. E ouvindo os sacerdotes, o ensinamento dos sacerdotes, e eu comecei a me espelhar também nos veteranos, né, de como eles faziam Gohoku aqui na catedral. Eu comecei a participar realmente das organizações de eventos pequenos e alguns Gohokos na época do bispo superior Saito, o Saito Doshi, por convite do senhor Edson Higashibara, para secretariar o extinto Família Kai, né? Isso eu acho que foi mais ou menos em 2005, 2008. Depois eu fui Relações Públicas na gestão anterior do Correio Doshi, mais ou menos em 2009, né? E em 2016 eu fui convidada novamente pelo Edson Higashibara para a diretoria do Kyoko, HBS do Brasil. No começo eu pensei em desistir, pois na época eu estava numa turbulência na minha vida, né? Eu tinha trocado de emprego, a minha filha tinha mudado de escola, era muita pressão no trabalho, então estava pensando em desistir, porque a minha filha também chorava todo dia que não queria ir para a escola. Mas nessa época eu tive orientação compassiva da Toshi Pereira. Toshi está aqui? A Toshi chegou e falou assim: Yuri, você não pode desistir. E me orientou, né, para não desistir, que a gente recebeu uma missão. Então, a gente não está aqui por acaso. Então, aquelas palavras me marcaram muito. Então, ainda bem que eu não desisti, porque depois disso, comecei a praticar mais o Namu-myoho Renge-kyo, e incontáveis bênçãos vieram depois. E acredito que na diretoria do Kyoko eu que tive a maior fase de aprendizado dentro do budismo primordial. É uma visão mais ampla do que é a estrutura da HBS do Brasil. Eu comparava muito a estrutura do Kyoko, né, da HBS, com o mundo corporativo, que a gente tem uma hierarquia, a gente não pode sair atropelando, que a gente tem que
sempre seguir as orientações dos sacerdotes, do arcebispo, do clero no geral, e também entender o zelo, né? Que cuidar do nosso maior patrimônio, que é o Gorrosém. Temos uma responsabilidade enorme e uma missão recebida pelo Gorrosém. Eu me lembro de uma frase que me marcou, que o Takasaki Odoshi uma vez falou, que com o Gorrosém a gente não negocia e a gente não duvida. A gente tem que fazer tudo com o sentimento de Itaedo Oshin e sem esperar nada em troca. Dentro da estrutura organizacional da HBS do Brasil, comecei a entender realmente qual que era o meu papel aqui dentro, né? A minha responsabilidade, o verdadeiro sentimento de fazer Kohoko com sentimento e tentar fazer o que a gente pode fazer de melhor. A gente fala assim, fazer nas coxas, né? Não, aqui a gente não pode fazer nas coxas. Então, eu pensei, sempre eu tenho que tentar fazer o meu melhor. E agora eu coloquei no meu vocabulário uma palavra que às vezes o Kohei Odoshi fala em suas prédicas, né? A gente não pode ficar titubeando, não pode ficar duvidando, não ficar vacilando, né? E fazer o que tem que ser feito. Eu achei importante colocar minha experiência, né? Porque quando entrei na diretoria, assim, a gente pode explicar melhor o que a gente passou, né? A experiência que a gente teve aqui dentro e tentar animar mais pessoas a participar, né? Então, eu vou tentar passar o organograma mais resumidamente possível para não tornar cansativo. Essa palestra tem duração aproximadamente de 20 a 25 minutos. Hoje parece que tem um Goeko às 11, então 11h30. Então, a gente não vai ter as perguntas e respostas depois da palestra, mas qualquer pessoa que tiver dúvida, na medida do possível, eu vou tentar responder a parte, né? Quem quiser tirar dúvida pode me procurar. Arigatou gozaimasu. Bom, a estrutura organizacional da HBS do Brasil. Não sei se vocês conseguem enxergar ali, é um organograma, né? A HBS do Brasil tem um estatuto interno a ser seguido e cada templo tem o seu regimento interno. Nós temos a figura do arcebispo do Brasil, lá em cima, né? Todas as decisões precisam ser passadas pelo crivo do arcebispo. Ele analisa e decide todos os procedimentos a ser seguidos e, na dúvida de algum tema, o arcebispo recorre ao Conselho de Bispos. A Catedral Budista Nikkyoji é a residência oficial do arcebispo e da sua família. E, pelo estatuto, o arcebispo, quando exercer suas atividades, será auxiliado no mínimo por 5 sacerdotes, e aqui permanecerá por 6 anos, porque o arcebispo ele é eleito a cada triênio, 3 anos, então ele pode ser reeleito e ficar até 6 anos. A segunda figura que temos no organograma é o presidente da HBS do Brasil, atualmente é o senhor Mário Otsuki, do templo de Taubaté, Butsuryuji. Ele é o responsável pela parte administrativa do Kyoko, da HBS. E temos como vice o senhor Elso Katagi, do Centro de Cultos de Osho Kyokai. Nós temos também o Conselho de Bispos e o Conselho de Administração. Eles são os órgãos deliberativos dentro da HBS. Tem alguma questão a ser discutida, aprovado, é esse pessoal que aprova a vida da HBS do Brasil. Nós temos também o Conselho Fiscal, pelo próprio nome que diz, ele fiscaliza, aprova as contas da HBS do Brasil. Os atuais conselheiros da HBS são Takanobu Iwamoto e o Jun Okamura, que é aqui da Catedral Budista Nikkyoji, e o senhor Osório Sasaki, do Templo de Presidente Prudente, do Nissenji. A diretoria administrativa da HBS do Brasil, mais a diretoria dos templos, são os órgãos executivos. Atualmente, temos, além do arcebispo do Brasil, 2 bispos superiores, que é o Saito Nippo e o Takasaki Nichigen.
Desculpe. A gente tem mais 5 bispos, 11 sacerdotes e um minarai, ministros, em 12 templos no Brasil, 6 centros e núcleos de culto. Embaixo do guarda-chuva da Catedral Budista Nikkyoji, nós temos os centros de culto. Pode diminuir um pouquinho? Ali a gente tem Brasília, Florianópolis, Pará de Minas e Salvador. Tem o templo Ryushoji de Mogi das Cruzes, é o único templo que tem filial. Tá? Aí nós temos os demais templos. E, voltando ali, Santuário Ecológico APP, a gente preferiu não deixar uma denominação se é filial ou centro de culto ou núcleo de culto, porque muito recentemente nós tivemos a inauguração do Rondo, no Festival Elos Primordiais, em abril, então ainda também não está definido como templo. A APP pertence a todos os templos da HBS do Brasil, por isso que ele está em destaque para todo mundo ali. E, como todos devem se lembrar, né, teve uma campanha nacional para a aquisição da APP. Pode passar para 3, legal. Bom, a HBS do Brasil também tem um estatuto, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre o estatuto, ele é extenso, tem mais ou menos 20 páginas, é um documento registrado em cartório e todas as atas estão registradas em cartório, né? A gente define aí nas Assembleias Gerais Ordinárias e Assembleias Gerais Extraordinárias. Mas, basicamente, o que temos aí no estatuto? O que é a denominação, né? O que é a HBS do Brasil? Religião Budista Homon Butsurushu do Brasil é uma organização religiosa sem fins econômicos, devidamente registrada como religião budista, budismo primordial HBS, com sede administrativa na Catedral Budista Nikkyoji. Seus objetivos: o estrito respeito e doutrina religiosa do budismo primordial da HBS, baseada nos ensinamentos do Sutra Lotus e na prática do pronunciamento do Namu-myoho Renge-kyo. E estrito respeito às diretrizes doutrinárias delineadas pela HBS do Japão, com sede em Kyoto. Dentro do estatuto também a gente tem as eleições. O presidente da HBS do Brasil, por seus atributos, né, ele pode convocar as eleições para arcebispo e para a nova diretoria e presidente. Então, no caso da eleição do arcebispo, ele é eleito pelo Conselho de Bispos, podendo ser estendido por mais um triênio. Então, o arcebispo pode ficar na sede aqui da Catedral Budista Nikkyoji por 6 anos. Esse ano nós tivemos o rodízio dos bispos, né? E o presidente da HBS, vice, diretoria administrativa, conselho fiscal para os templos, ele é feito a eleição a cada 2 anos, mas pode ser estendido, reeleito por mais um biênio. Então, para presidente da HBS do Brasil mais a diretoria, são cada 2 anos e pode se estender para 4. Bom, dentro do estatuto também, a gente tem lá os direitos e deveres dos fiéis. Como deveres dos fiéis. Para ser um fiel, deverá preencher um formulário de ingresso, assinando juntamente com o fiel proponente, que é o padrinho e a madrinha, e o sacerdote responsável. Também deveres de divulgar, expandir e promover a religião budista Homon Butsurushu do Brasil, respeitar os regimentos internos e determinações da diretoria, participar e promover cultos no templo ou na sua residência, colaborar com a manutenção do templo, praticar o zelo, tanto em nome ou bens da organização religiosa, e praticar a doação espontânea. Bom, dentro do estatuto ainda, os direitos dos fiéis: participar das atividades, cultos,
usufruir das dependências dos templos com autorização prévia, sugerir melhorias, participar das assembleias gerais dos templos, solicitar realização dos cultos, solicitar orações junto ao sacerdote responsável pelo seu templo, sempre que sentir necessidade espiritual. Bom, dentro do estatuto a gente tem lá as assembleias gerais ordinárias e assembleias gerais extraordinárias. A AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, é feita 2 vezes ao ano. Com a pandemia, nós fizemos as AGOs virtualmente, mas de pouco a pouco, ano passado nós já voltamos presencialmente, então a catedral fica cheio de diretores, de presidentes de outros templos, e a associação feminina em especial é convocada para fazer almoço, o coffee break, né? E a Assembleia Geral Extraordinária, ela é sempre convocada quando necessário. Então, recentemente, a gente teve várias Assembleias Gerais Extraordinárias para definir a construção do novo templo também, né? E todos os templos, eles precisam enviar mensalmente o relatório contábil e o financeiro da HBS tem que apresentar o relatório nas reuniões virtuais e nas AGOs. A diretoria administrativa também precisa apresentar o relatório das atividades, né? Então, nas AGOs, a gente também tem a votação, deliberar os assuntos que estão em pauta, discutir tudo o que é de interesse para a HBS do Brasil. Conselho de Administração da HBS do Brasil, a gente tem lá o arcebispo do Brasil, bispos, presidente, vice-presidente da diretoria do Brasil, presidente dos templos e diretores de expansão dos templos. Tem os outros diretores também, mas qual que é a diferença da composição do Conselho de Administração? É o direito de voto. Não que os outros diretores sejam menos importantes, mas aqui a diferença é que os presidentes dos templos têm o direito de voto nas assembleias, representando o administrativo, e os diretores de expansão dos templos, representando o religioso. Bom, ali a gente tem a diretoria administrativa da HBS, o presidente, o senhor Mário Tsuki, o vice-presidente, o Elcio Katag. A gente tem lá o representante dos conselhos de bispo, atualmente o Jusho Yoshikawa. Temos os conselheiros Takanobu, Jun e o Osório. Diretor-secretário hoje da HBS do Brasil é a Elisa Shirai. Ela faz toda a parte de atas e secretarias AGOs e AGEs da HBS. Diretor financeiro é a senhora Terumi Iwasaki, lá do Butsuryuji, de Taubaté. Diretor de expansão atualmente é a Cristina Okamoto, do Templo de Londrina Honpodi. Diretor de planejamento é o senhor André Sasaki. Eu não vou falar senhor, porque ele não gosta de chamar de senhor. É o André Sasaki, do Templo Nissendi, de Prudente. Aqui é a Diretoria Cultural Assistencial, no caso sou eu. Diretoria da Juventude, os Dejubes, é o Hideki Iwamoto, que é da Catedral aqui, da Catedral Nikkyoji. E o diretor de Relações Públicas é o Yuji Ishihara. Eu não vou entrar em detalhe o que cada um faz, mas, basicamente, cada diretor ele tem uma função dentro da HBS. Por exemplo, o Relações Públicas, que é o Yuji Ishihara, ele tem o papel de fazer o intermédio entre os órgãos governamentais, por exemplo, o Dia do Padroeiro. Então, ele entrou em contato com o vereador Aurélio Nomura para instituir, para fazer o Dia do Padroeiro, né, do budismo primordial. Então, a gente teve lá em nível municipal, e agora o Yuji fez a intermediação para ter o Dia do Padroeiro em nível estadual.
E, recentemente, no estado do Paraná, junto com a diretoria do Romeude, de Maringá, eles agora possuem, a nível do estado do Paraná, né, o Dia do Padroeiro também. E a gente também tem o diretor do Santuário Ecológico, que é o senhor Ronaldo Endo. Não está nas atas ainda, é muito recente, mas no último domingo, dia 5 de junho, foram eleitos os representantes da sociedade civil organizada dos segmentos religiosos. É o Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa, que é o COMPLIR, aqui na cidade de São Paulo. O COMPLIR é responsável por fiscalizar, observar e acompanhar denúncias de crimes de intolerância religiosa na cidade de São Paulo. E, além disso, participa da elaboração de políticas públicas que garante o direito de escolher a religião que preferir e de segui-la livremente, né? Os representantes da HBS do Brasil no COMPLIR, nós temos a titular Jusilene Alves, a Jussi está aí hoje? Não, né? E o suplente é o senhor Mário Otsuki. Bom, slide 8. Aqui eu vou colocar também o organograma da Catedral Budista Nikkyoji. Basicamente, ele é uma cópia do organograma da HBS do Brasil. Então, a gente tem aqui o bispo, os sacerdotes, os conselheiros, o presidente, o vice-presidente, a diretoria administrativa, que são os departamentos, e temos os coordenadores de grupo e os fiéis. Os coordenadores de grupo têm um papel muito importante dentro da HBS e da Catedral Nikkyoji, porque são eles que estão diretamente com os fiéis, eles que sabem a situação de cada fiel, né, quem precisa de assistência. Então, é uma função bastante importante dentro do organograma. Bom, aqui nessa estrutura... Pode voltar? Eu digo que cada fiel, qualquer fiel, pode se tornar um membro da diretoria. Este fiel é escolhido pelo presidente eleito e passa pela aprovação do bispo. O regimento interno é basicamente o Estatuto da HBS do Brasil. Então, assim, se você for chamado para assumir um cargo dentro da HBS do Brasil ou da diretoria do seu templo, eu digo por experiência própria, né? A gente recebeu uma missão do Gohozen. A gente adquire tantos aprendizados, conhecemos pessoas incríveis, a gente tem, né, os veteranos para a gente ter orientação compassiva, a gente tem as pessoas para a gente se espelhar, que serve para a vida da gente, né? E a gente também aprende muito com os fiéis que entraram recentemente. E, assim, a gente faz gorroco, a gente acumula muitas virtudes, né? Aí depois vem a gratificação com muitas bênçãos do dia a dia, inclusive na parte profissional. Eu vou contar um pouco do depoimento que eu tive, vou contar um pouco da vivência que eu tive, um depoimento, na verdade, né? Não só falar de organograma, de estrutura organizacional, administração, estatuto. Pode colocar o folheto? Folheto? Tem página 9. Este? Isso. Esse folheto aí, por que eu achei importante colocar ele? Está até meio dobradinho aqui. Eu coloquei esse folheto na palestra, eu colei ele, na verdade, no escritório, lá na frente do meu computador, para não esquecer que tem oração fervorosa todo dia 15, né? E a gente costuma priorizar o trabalho, a gente fica pensando em pagar boleto, se preocupa com as contas. A gente precisa, quero comer no melhor restaurante. A gente pode fazer tudo isso, né? A gente gosta de viajar, fazer tudo. Mas né, a partir do momento que você começa a inverter o papel e ter uma ótica sobre a visão do budismo primordial, as coisas começam a mudar, né? O ano passado,
Eu estava num dilema, eu queria sair do meu emprego atual, né? E lá tinham 3 opções. E eu estava muito assim na dúvida em qual opção escolher. Tinha uma empresa que era referência, conhecida na minha área, a outra mais ou menos, era estruturada, mas fiquei meio assim, né? E a última era um escritório bem pequenininho, era o dono, a esposa e mais 5 colaboradores. Até o dono falou assim, você não vai trabalhar comigo, não vai querer trabalhar comigo porque eu sou pequenininho, né? E naquela semana eu comecei a fazer preces confidenciais para o Gorrozen, para tentar dar uma luz para decidir de fato o que eu queria. Daí eu estava trabalhando, né, na frente do computador e de repente eu olhei para a parede. Aí eu li essa palavra aqui, recomeço. Então estava ali a resposta, né? E eu escolhi a menor empresa para começar tudo de novo. Então, às vezes a resposta está ali na nossa frente e às vezes a gente não enxerga. Mas eu acho que se eu não tivesse fazendo meus gorrocos, participando aí da diretoria, ouvindo os ensinamentos, principalmente, eu acho que eu não teria tomado essa decisão, né, para recomeçar tudo de novo. Então eu tenho muita gratidão, né, por tudo que eu tenho aprendido aqui e sempre recomeçar. Último, vou negar aí. Bom, a gente está falando aqui de organograma, a gente está falando aqui de administração, a gente está falando aqui, né, de estatuto, mas eu acho que de tudo que a gente falou aqui hoje, se resume em uma palavra, que é o Kyoko Itai, né? Então, a gente tem lá o Kyo, que são sacerdotes, que eles ensinam para a gente. O Komo, são os fiéis, que somos nós, que promovemos, né? E o Itai, que é a união. Então, resumindo tudo isso, então, a união entre os sacerdotes e os fiéis, fazendo as atividades em harmonia, baseada no equilíbrio da prática religiosa. Se a prática religiosa estiver em dia, tudo transcorre em perfeita harmonia e leva ao aperfeiçoamento espiritual. Isso que nos difere das demais religiões e associações. O objetivo principal de todo esse sistema que a gente apresentou aqui hoje é promover a religiosidade. Podemos estar com tudo isso em dia, praticando com assiduidade os 4 pilares da nossa religião, que é a fórmula KSKS. Não vou entrar em muitos detalhes, né? Kushô. A essência está na prática da oração. Sankei, que é o comparecimento, ir de encontro ao Buda e ouvir os ensinamentos. E Kyoke, levar a luz do Daimoku às pessoas. O Shakubuku, que é a orientação compassiva. Recomendo todo mundo assistir o Café com o Monge, com o sacerdote Sentoku Haikawa, a nossa vice-presidente Cássia Mori, e o fiel do Nhorenji, Jefferson Barbosa. Então, assim, eu encerro a minha palestra. Espero que todos tenham gostado. E eu estou à disposição para esclarecer dúvidas. Arigatou gozaimasu.